você sente? Como você se sente? Me vem o ano de 1800, por aí. Eu sou um padre e eu tenho conexão direta com Deus. Às vezes me sinto Deus, porque tenho muito poder e mando muitas pessoas diretamente para a guilhotina. Então eu vejo muitas pessoas sendo mortas, inclusive pessoas da minha própria família, porque se não estão dentro do que Deus pede, então estão fora. Sou muito rigoroso, sou uma autoridade, sou autoridade. Por onde passo, as pessoas abrem, mas elas têm medo de mim. É medo isso. E eu gosto que elas sintam medo. Melhor assim que não me incomodem. Não convivo com muita gente. Tenho um intelecto muito mais apurado e no silêncio consigo falar com Deus, então não gosto que me perturbem. Eu moro numa espécie de palácio, mas é uma igreja, é um palácio sagrado. Existem outros. Eu vejo uma espécie de comitê, se fosse um. Sempre é o dia inteiro, coisas, pessoas reclamando, trazendo queixas, querendo dinheiro por dedurarem outras pessoas, e o dia inteiro temos que passar olhando para isso. Eu não vejo diferença ali entre política e religião. É a mesma coisa. E eu que mando. Na verdade, isso é o que ele acha, né? Porque tudo bem, ele tem poder, mas é todo mundo humano, né? Vendo de fora, assim, ele se acha muito além do que é, só porque ele tem realmente nas mãos o poder de matar, de decidir a vida, né? Tirar a vida das pessoas. É ele que dá lá a palavra final. Ah, esse vai. Inclusive, esse aqui é fogueira, né? Aquele ali é guilhotina. Aquele ali é estrangulamento. E assim ele vive. Mas eu só cumpro ordens divinas. Ordens divinas, sou guiado por Deus. E é isso. Então eu julgo desde os pequenos roubos, de reclamações de roubo em lugares públicos, ou pequenos roubos, até a bruxaria. Bruxaria. A bruxaria. Os atos satânicos. Eu vejo as caras das bruxas, ficam com esse ar de arrogância na hora da morte. Estão morrendo e continuam achando que o diabo é Deus.
Então assim vou. Muitas vezes me ajoelho sozinho e sei que não sou o suficiente. Às vezes eu penso que não sou o suficiente para Deus e que o que faço é muito pouco perto de tudo. Então eu mesmo ajoelho e me machuco até deixar de pensar, me castigo até deixar de sentir a dor. Eu mesmo me castigo para que ninguém tenha maior autoridade sobre mim. Ninguém precisa saber. Mas eu sei que mereço ser punido, pois não sou suficiente aos olhos de Deus. Muitas vezes tomo decisões que não sei se estão corretas. E conforme vou envelhecendo, isso piora. Isso vai piorando, eu vou me sentindo constantemente em conflito. Em conflito porque acabo que não converso com ninguém. Eu tenho autoridade, já não sei mais quantas pessoas já matei. Parece que às vezes as vozes dessas pessoas me atordoam. Muitas das bruxas falaram coisas antes de morrer. E parece que aquilo ficou preso. E eu chego a escutar as vozes. E aquilo vai me atormentando, me atormentando, me atormentando, me atormentando. E eu vou me punindo e já não sei mais. Mas ninguém pode saber. Isso sou eu e Deus. Ninguém tem o direito, ninguém tem autoridade maior do que a minha. Sou eu e Deus. Isso traz uma ressonância hoje forte de eu resolvo sozinho meus problemas, eu resolvo o problema dos outros e muito pesado. Fica pesado, fica pesado. É quase que essa personalidade se colocando no castigo. E era exatamente isso que ele fazia. E assim vai até o final. Mas ele vai aumentando o castigo. É um autocastigo, é uma punição. E as vozes, ele não sabe, mas são reais. São os perseguidores. As bruxas voltaram. Muitas bruxas eram bruxas mesmo, de Satã. Muitas eram mesmo. Então elas não têm dó nem piedade. Elas levam a vida para acabar. A alma delas está lá, presa a eles. Porque não é só ele. Elas ficam lá dentro daquele lugar. São muitos homens. Muitas dessas mulheres bruxas estão ali. E elas fazem coisas que ele não tem como saber, mas elas escravizam eles. Elas enlouquecem eles. E muito desse conflito sexual, eles já nem sabem mais. No final da vida, muitos deles estão loucos e não sabem. Não abrem isso para ninguém. Mas estão todos, praticamente, todos perturbados. Perturbados. E eu sou um deles. Eu fico perturbado. Perturbado. No caminho, os poucos que achei que eram amigos não eram, me traíram. Então eu fui ficando perturbado. Então hoje traz a desconfiança da traição, hoje traz o excesso de rigor, a predominância de uma espécie de autopunição. Eu preciso saber, preciso ter o divino está comigo, tudo crença, não precisa tanto assim, não precisa forçar. E em parte também a perseguição espiritual vindo desses lugares. Elas davam muito medo nele. No final ele já estava com muito medo, medo de tudo. Medo de tudo.
Então a gente vai pedindo o tratamento dessa personalidade, pedindo a limpeza do cordão que junta ela a Ingrid, pedindo o apaziguamento dessas emoções, o equilíbrio do corpo mental, tratando o frontal, se acoplando, fazendo a despolarização da memória. Quando ele chega no astral, ele morreu de susto. Ele morreu do coração. Morreu de susto. Ele acordou no susto lá do outro lado também. Então ele viu que ele estava, já foi direto para um local que, bem ou mal, elas tentaram puxar ele, obviamente. Mas ele estava num estado tão de susto, que de tanta reza, tinha alguém ali também que fez a reza por ele. Deixa eu ver quem foi. Que eu sinto um amor ali que consegue tirar ele de lá, para que ele pudesse ter o corpo, pelo menos alguma coisa restaurada. Ele estava como se estivesse totalmente, acredito que tenha sido a mãe dele. A mãe dele, desde pequeno, percebeu, desde que ele era pequeno, percebeu que ele tinha esses traços de rigor. Ele tinha uma espécie de contagem, ele contava as coisas. E no início era pouco, depois aumentou, e ela foi observando, ela observava bastante ele, era uma mãe muito amorosa. Só que ela não tinha condições de, não tinha voz para o marido, e ele era um brutamonte. Então ele realmente maltratava esse menino. Ele achava que esse menino fazia tudo errado, era uma vergonha, eram coisas assim. E ele começou a escapar pela contagem. Ele não é que ele contasse, ele tudo fazia em brincadeiras, assim, ele ia fazendo, tinha que ser tudo igual. Ele tinha umas coisas assim, uns toques, umas coisas. A mãe encarava isso com amor, ela queria sempre o bem dele, o melhor, mas ela já tinha outro filho na barriga, ela teve alguns filhos. E o cara era uma espécie, o pai era um homem ogro, ele tinha problema com bebida, ele ficava violento. Então, esse garoto escapou pela igreja. E ele logo foi, assim, logo foi. Então, ele se agarrou naquilo ali e, e era, assim, realmente, ele chegou onde chegou porque ele fez tudo muito corretamente, assim, dentro, né, do como funcionava. Então, quando ele desencarnou no susto, até eu vejo tudo branco, deu pane no sistema dele, como se tivesse panicou e morreu. E a mãe fez a conexão. A mãe estava esperando, a mãe já estava lá. A mãe tinha muito amor por ele, muito amor. Então, através dela, houve um momento ali que ele, quando acordou e elas iam puxar ele, elas já estavam com as conexões feitas, mas foi uma energia tão forte, foi um duelo, na verdade foi um duelo mesmo, entre luz e sombras, cobradoras, que eram basicamente mulheres. Pois é. Hoje você pode trazer isso também,
uma necessidade de se rever com masculino e feminino, como se colocasse no lugar das mulheres, ou às vezes fica muito masculina, então tem um conflito aí, e pode ser que alivie um pouco, mas tomando essa consciência dá para identificar e também ir desfazendo. O amor dessa mãe, quando ele soube do amor dessa mãe, porque ele não sabia, ele não tinha certeza se a mãe tinha amado realmente ele. Era uma dúvida que ele carregava, mas nem ele sabia enquanto ele estava encarnado. Ele achava que acho que a falta do pai foi tão grande que cobriu qualquer possibilidade de amor. E ali ela pôde abrir como se fosse um manto de Maria, uma energia assim. E aquele manto, aquela coisa abriu, era uma energia tão feminina, não era só a mãe dele ali, né? A mãe dele estava conectada com uma egrégora muito forte de mulheres da luz, e só por isso elas tiveram ascendência sobre as mulheres das trevas, porque eram todas mulheres. E ela disse: aqui somos mães, e se quiserem, seremos mães de todas vocês, pois sabemos que vocês todas se perderam na escuridão. Percebam que todas possuem mães. E damos agora a chance de todas se reencontrarem com suas mães. Quem não puder, por alguma razão, se reencontrar com sua mãe, se reencontrará com alguma energia feminina ancestral. E é dada essa possibilidade porque é literalmente uma luz, uma coisa, assim, realmente varrendo aquela escuridão. Ele sobe como se fosse numa espécie de elevador, literalmente, de luz, para que ele pudesse ter um mínimo de recomposição mental, que não é de uma hora para outra. Acabaram levando ele para uma estrutura para recomposição da mente, para que a partir dali ele tivesse condições de voltar para a vida. Mas aquele amor ali, aquela luz que entrou, uma luz de Maria, uma luz de Maria. Muita energia de preto velho. Eles falam nessa linguagem dos padres e explicam para ele que houve uma perda completa do que era o objetivo de Jesus. Ele se perdeu como Jesus poderia fazer tal coisa. Jesus jamais faria tal coisa, meu filhinho. Foram muitos os enganos, mas agora não é o momento de pensarmos em cruz, nem no Calvário. Apenas precisamos retornar para a vida que é nos dada com tanto amor. Como Jesus poderia fazer tal coisa? Como falar em nome de Jesus? Vamos tentar retomar o que é essa força.
Então eles fazem um tratamento no cardíaco mental, ele está dentro de uma máquina para recomposição do mental. Houve uma grande ruptura. Para que tanto rigor? Para que tanto rigor consigo mesmo? Bom, ele fica ali um bom tempo, mas fica essa voz, é um preto velho ou alguém assim mais sábio que fica e fazendo, né, emanação e fica meio que rezando, falando coisas do amor, porque o amor de Jesus e as mães, e nem sempre é possível ter dos pais aquilo que se espera. Não se pode colocar tudo em cima dos pais, tampouco. Pois a miséria, os danos causados pela pobreza, os danos causados pela falta de amor são enormes. E todos vivem isso. Todos carregam essa grande falta de amor. Então não se pode culpar os pais ou a falta que os pais fizeram. Não pode ocupar os seus corações. Os seus corações são tão importantes aos olhos do Pai maior. O Pai criou os seus filhinhos. E esse amor é transbordante. Não se pode fazer tal coisa em nome do Pai. Tal coisa o Pai nunca faria. Foi um engano que vem do rigor de uma alma ferida, uma ilusão de alguém que aprendeu muito e fechou o coração e ficou cego. Que aqui estamos para mostrar com toda a bênção do Pai maior, com toda a compaixão e espiritualidade, mostrar para esse filhinho que Deus, ele é constante em sua ação benevolente. E mais tarde haverão outras oportunidades para enxergar e vivenciar, para fazer novas escolhas e enfrentar com o coração aberto algumas consequências do passado. Tudo para o bem maior. Que o Pai esteja em vossos corações. Que o amor de Jesus, que não julgou
sequer um irmão possa estar acompanhando cada um de vocês. Então eu vejo ele ainda está no mesmo lugar, numa espécie de cúpula, mas essa vibração, essa vibração. E eles vão fazer uma tentativa de resgate na parte social, trazê-lo mais para o convívio com outras pessoas. Ele tem habilidades que são importantes, que precisa compartilhar com outras pessoas e que ele guardou para si. Isso é explicado para ele, que nem tudo está perdido, nem tudo é só negativo. Que as habilidades dele, desde criança, uma criança que sim poderia ter sido considerada esquisita aos olhos de quem não, dos ignorantes, mas aquela criança trazia a potencialidade para se tornar um padre de autoridade. O como ele fez para chegar lá é uma potencialidade. O que ele fez e como ele fez, ele ficou firme na decisão. Ele focou onde ele queria ir. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele só se considerava superior aos outros, mas era um sentimento de inferioridade pelo sofrimento todo que viveu. Mas ele estudou uma coisa que os pais dele não fizeram, não estudaram. Os irmãos não fizeram. Ele fez. Então, também é mostrado para ele isso, para que ele não fique perturbado pela culpa, porque houve esse momento. Eu vejo ele chorando, vejo ele se culpando, e essa é uma tendência hoje da sua alma. Se culpar muito pelas coisas, se punir, ficar girando ali. Não precisa, pode soltar, porque esse é o mundo das experiências. Isso tudo é explicado para ele, que tudo que é positivo, ele vai continuar. E o negativo que ele perceber, ele vai ter oportunidades de se controlar, de fazer diferente, de ir se burilando nas próximas experiências. Então ele vai lá no astral, mesmo já conviver com outras pessoas e tomar esses lugares que incentivam ele a dividir com os outros os seus talentos. Em grupo, sempre em grupo. Deixa eu ver se podemos encerrar. Depois ele recebeu os irmãos, ele conseguiu receber os irmãos. Alguns irmãos não quiseram saber dele, mas entenderam depois. Porque ele fez merda, né, na família. Ele realmente fez merda na família. Então os irmãos não quiseram saber dele. Mas depois a coisa foi amenizando e quando descerem vão ter que ajustar tudo isso por conta da balança. Mas isso também é explicado. Por isso eles vão se harmonizando com o passar do tempo lá no astral, para retornar. Ele se arrepende de tudo que ele fez. A arrogância praticamente some e ele transforma aquela arrogância como se ele virasse um professor interessado
em ensinar realmente. Ele percebe as pessoas. E é isso que eles pedem para que ele aplique quando descer. Porque esse é um aprendizado, dizem isso para ele, isso é um aprendizado que você teve aqui, lá embaixo você não teve. Então você precisa conseguir olhar as pessoas mais de perto, se interessar por elas e dividir e compartilhar verdadeiramente com elas aquilo que você sabe, aquilo que você tem de mais precioso e reconhecer nelas aquilo que você não tem e assim aplicar o amor. Não precisa de religião, isso é explicado para ele. E que nem toda bruxa é satanista, também é dito isso para ele. E que aí ele volta com um caminho muito interessante pela bruxaria. Já é dito para ele que vai ter muito a ver com a alma dele fazer esse resgate. Deixa eu ver se posso encerrar. Foi feito o resgate com a bruxaria mesmo. Ele desce e ele vem mulher, porque ele precisa aprender a ser bruxa. É uma coisa que não é uma bruxa religiosa Wicca, né? É uma bruxa, ela não sabe direito o que ela não é uma coisa pensada, ela vem com esse sentimento, preciso me conectar com a natureza, preciso estar com outras pessoas, ela vem com esse desejo, não que seja fácil para ela, não é fácil para ela, mas ela já vai com a habilidade de fazer poções, ela faz beberagens, ela mora, faz questão de morar na floresta, as pessoas facilmente procuram ela, porque aquele é um caminho de alma para ela. Em muitos momentos ela foi testada na maldade. Muitos momentos. Em alguns momentos ela cedeu em feitiços, em coisas assim, porque eram as pessoas que procuravam. Então as pessoas que procuravam pediam as coisas, e ela muitas vezes fazia porque pediam. Então, tá aí uma outra vida onde ela não teve total controle em relação à sua o bem e o mal, assim, né? Ela não virou uma religiosa, virou uma bruxa, mesmo, uma bruxona, bruxona. Mas uma bruxona que jogou para os dois lados legal, mexeu legal com a baixaria também. Então, ela matam ela não acaba bem, matam ela, mas matam ela envenenada, né? Porque ela fez muita gente sofrer com esses feitiços, essas magias. E aí ela atraiu para si o pior, mataram ela mesmo. Foi envenenada. Isso gerou, isso hoje em você faz com que você precise ter cuidado, né, com essas coisas de magia, mas é um caminho, sim, é um resgate para você. Se você quiser escolher esse caminho, não há problema. Existe conhecimento aí dentro, existe um fácil acesso, mas foi de um lado para o outro, traz um radicalismo, aquela tendência a eu vou conseguir o que eu quero, eu vou lá e eu faço a mesma, um padrão muito parecido de executar aquilo que sente que é para fazer, eu vou lá e vou até as últimas consequências. Ela tinha isso também. E ela realmente foi morta por isso, porque ela não se dedicou a se burilar. Ela fazia o que pediam. Em muitos momentos ela fez merda legal para valer.
Ela chegou a matar pessoas. Mas não ela matou através de magia mesmo. Então ninguém podia provar, porque ela fazia as coisas bem feitas. Eu tinha isso. Então era uma meticulosidade que o outro cara também tinha, o padre. E uma autoridade naquilo que fazia. Autoridade, isso aqui eu. Não. Então hoje, obviamente, essa bruxa foi resgatada, ela foi para o umbral, ficou um período ali, ela mesma se resgatando, porque isso existe, é o que me passam aqui. Ela ficou um período no umbral para que ela pudesse, no umbral, que uma criação, né, da vibração dela, ela foi, ficou lá realmente, não tinha quem rezasse por ela ali. Então, ela realmente foi como ela mexeu com a magia, os cobradores também estavam ali, e ela ficou um período ali para se resgatar, ela mesma ver por ela mesma a merda. Então, chegou um momento que ela, lá no umbral mesmo, um lugar, uma zona bem de magia, de preta, uma zona preta de gritos, de coisa feia mesmo. E ela já não aguentava mais, e ela mesma pediu. Se existe algo mais, eu quero que esse algo mais chegue. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E foi aí que abriu. Mas também não foi fácil porque ela era um pouco rebelde. Então, algumas coisas ela queria abrir mão, outras não. Então ela foi resgatada, mas ela queria barganhar. Barganhar. Mas o que eu ganho em troca? O que é isso aqui mais? Aquilo ali? Não, peraí, não é possível. Isso aqui. Eu queria pensar, argumentar, e foi trabalhoso. 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 Para convencê-la, para explicar que isso aqui não é aquilo ali. Ela realmente não sabia. Ela realmente não sabia que o errado é errado, certo? É assim, peraí, sabe? O que eu estava lá se eu fiz o que me pediam? Ué, então aí dá-lhe evangelho, né? Evangelho terapia, porque é mais ou menos isso. Jogaram ela num outro lugar para ela estudar, para ela aprender, para aquilo tudo que a gente já sabe, porque é necessário. E chegou um momento que ela precisou ouvir: ó, você vai precisar retornar, porque houve uma construção, e essa construção precisa continuar lá embaixo. É como se fosse assim, né? Lá embaixo, para que você possa se rever com determinadas pessoas que você fez mal e outras que você até teve uma boa relação, não foram magias positivas. Então, você traz esse dom, perceba, aí eles falam dos dons, falam da ancestralidade, fala da força do feminino, que foi resgatada, de certa forma. Mas a autoridade não é para ser exercida assim. Por isso hoje você tem medo da autoridade, certo medo, um certo pavor de ter autoridade, porque você exerceu, mas isso é um erro, foi uma coisa conceitual. Autoridade não é poder, não é arrogância. Autoridade é você ter autoridade por você construiu aquilo. A verdadeira autoridade é a autoridade que lidera processos, porque sabe como eles funcionam. Então, eu sou uma autoridade aqui, sou uma autoridade nisso, mas seja autoridade sem se gabar pela autoridade que tem. Então, então é o que mostram para ela. Às vezes mostram até de um jeito mais puxado, porque é a linguagem dela, né? Porque ela ficou muito tempo fazendo isso. Então ela tinha autoridade que ela via que as magias dela funcionavam, assim como o padre, ele estava ali com Deus. Então é isso que te assusta na autoridade, na sua execução. Você usou mal a sua autoridade. E aí você desceu para aprender a usar da maneira correta. Então, não tem problema você ser autoridade ou você falar com a autoridade sobre alguma coisa que você manja. Você manja, mas o cuidado é só esse. Aquilo te levou a consequências terríveis, você sabe, e no fundo você não quer.
Então você prefere abrir mão, ou você panica, tem um pânico aí, né? Tem uma coisa que o teu corpo, ele fala, não, eu não vou entrar. É isso. Mas tem que entrar, ué, não tem problema. Então a gente vai despolarizar da memória essa bruxa, fazer desacoplar ela do campo, só vão retornar para o campo quando estiverem harmonizados. Aqui eu peço intervenção direta da Ordem Comando Santa Ametista, da Ordem Comando Santa Esmeralda, para essa despolarização completa, para abrir a Ingrid, né, de hoje, para que ela possa realmente fazer as coisas, executar, planejar, realizar com a força da humildade e da autoridade, por que não? A autoridade com humildade. Conhecimento tem bastante, não precisa tanto conhecimento assim. Conhecimento você pode tocar nele sem exageros, que isso já vai te despertar. Não precisa ter o foco no conhecimento. O foco agora é no coração. Você precisa ver as pessoas, se permitir ser humana, estar em contato com as outras pessoas. Basicamente isso. Maravilha. Posso encerrar? Gratidão, gratidão. Eu corto, eu tiro do meu campo essa conexão, peço que seja retirada essa conexão, me coloco à disposição no astral, mas peço que seja retirada nesse momento completamente a conexão com o campo da Índia. Axé. Uh! Uh! Oh. Forte, hein? Ai, Sim. que loucura. Lá. Durante a primeira, antes de começar, eu estava vendo uma mulher, era uma senhora, assim, muito, muito velha, muito velha. E ela estava toda de roxo, um manto roxo, encostada num canto, como se ela estivesse assustada. Depois, chegando perto, eu vi que os olhos dela estavam costurados em X. E ela não tinha nenhum dente na boca, era aquela boca, ela era muito velha, que era bem enrugada, sabe? E ela estava num canto, como se fosse assim um quarto, um canto, tá? Eu estava com esse sentimento de bruxa, ou de ter sido acusada por alguma coisa. E me vinha assim muito manteiga, o cheiro de manteiga, e eu via assim carneiros, sabe? Era como se fosse alguém do campo que foi morta ou assim, entendeu? Então ela ficou com esses olhos assim costurados. E ela estava num lugar, então, muito assustada, né? Ela não enxergava, ela ficou presa naquela. E eu acho que tinha alguma relação com ele, não sei, porque você falou da época e me pareceu muito assim, bem ligado à bruxaria ou alguma coisa assim, alguma injustiça cometida com ela. Mas assim, não era, eu nem sentia maldade nela. O que eu sentia nela era medo, muito medo, medo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muito velha, toda vestida de roxo, assim, na cabeça tinha, e era uma senhora, bem senhorinha. Acho que ela estava relacionada a ele, que eu senti mais era em relação a ele, não a segunda. Maravilha, eu também não sei. Mas não sei, você que sentiu, então faz sentido. Mas o legal é isso, é cruzar e saber que teve energia de bruxa aí no meio e foi forte nas duas vidas. Hoje eu quis acender vela roxa, uma coisa que eu não faço nunca. E a vela roxa para mim tá, e eu tô com a pedra
as pedras aqui, as granadas, né? Então foi muito ligado à bruxaria mesmo, bruxas.